O Santos acabou de ser derrotado no Allianz Parque, mas na verdade as derrotas que o Santos vem sofrendo é desde o dia em que Marcelo Teixeira assumiu a presidência do Santos Futebol Clube. Ele veio com aquele lema de o Santos grande de novo. Enganou um pouco ali no Campeonato Paulista, porque ele comemorou, inclusive colocou a taça do vice-campeonato no ano passado na galeria de troféus do Santos e comemorou isso, ser vice do Palmeiras. Foi campeão da Série B, o pior campeão da história da Série B. Inclusive, o Coritiba vai ultrapassar aquela pontuação do Santos no ano passado, porque foi uma pontuação vergonhosa. E as contratações de Marcelo Teixeira e a falta de planejamento, ou será o planejamento deles? Talvez o planejamento da diretoria é esse. É ver o Santos afundado na zona de rebaixamento, é ver o Santos sem dinheiro, é ver o Santos falido, é ver o Santos afundado de vez. Talvez esse seja o planejamento dessa diretoria. E eu até às vezes falo que é esse mesmo. É esse o planejamento desses caras. Porque investiram milhões e milhões em jogadores que não correspondem em campo, contrataram um Cabaleiro, um cara que não tem condição alguma de ser gandula do Santos. Contrataram um Cabaleiro ocupando o espaço de um menino da Vila, entre Cabaleiro e Matheus Xavier, que é da base, do sub-20. Quem você prefere? Seja sincero, na sua opinião, quem é melhor? Cabaleiro, que pagaram uma nota nesse cara, por mais que tenha sido $1 milhão, mas $1 milhão é dinheiro. Para um time falido que nem o Santos faz diferença. Mas eles deixam o Matheus Xavier afundado na base, o moleque é bom de bola. O Robinho Júnior mostrando aí, por exemplo, que deve ser titular desse time. Por quê? Porque os caras que eles contratam, a peso de ouro, não correspondem em campo. E aí a primeira proposta que aparece para um desses meninos, eles vendem a troco de banana, para depois trazer jogadores piores. E vão endividando o clube. Esses três camaradas, Marcelo Teixeira, Marcelinho Teixeira e Alexandre Matos, vocês três são a vergonha do Santos. A vergonha não foi o jogo de hoje, não. A vergonha são vocês. Vocês que estão no comando do clube e diz que o problema é influenciador, é jornalista. Vocês são uma vergonha. Vocês estão acabando com a história do Santos Futebol Clube. O Santos não tem apenas um futebol de rebaixado. Ele tem uma diretoria de rebaixado. A instituição Santos Futebol Clube foi rebaixada a partir do momento em que esse sujeito pisou na Vila Belmiro. Marcelo Teixeira, você e todos os seus aspones que estão ali do teu lado, todos vocês são rebaixados. Vocês rebaixaram o Santos por conta disso. O que a gente viu hoje em campo não era nada mais do que o esperado. Você acha mesmo que o Santos teria condições de bater de frente com o líder do Campeonato Brasileiro? Com o finalista da Libertadores? Com um time que, além do que faz em campo, tem planejamento de ponta a ponta? Teve alguém com coragem de ir lá e mudar a história do clube, enxugou as dívidas e foi quitando uma a uma, por isso que hoje os caras estão estruturados. E o Santos, quando entra presidente, sai presidente, é sempre a mesma coisa. Vende menino da base, contrata um bagre muito pior e muito mais caro. E outra, para receber um salário muito mais alto. Olha o Roleiser, 11 milhões de euros para um cara que quando entrou no segundo tempo, a melhor coisa que ele fez foi dar um escanteio para o Palmeiras. O centroavante do Santos hoje é Lautaro Dias, sendo que poderia ser Luca Meireles. O Luca Meireles está lá na Europa fazendo gol, um atrás do outro. E o Lautaro Dias, que não é o pior jogador do Santos, é um cara até que é esforçado, corre, mas o problema dele é que a bola é muito redonda. A bola bate na canela dele num domínio. Esse time que esteve em campo hoje foi uma vergonha, por quê? Porque a vergonha é você ter um cara que saiu do Palmeiras ali, que era escanteado no Palmeiras e é o teu lateral direito. O lateral direito titular do Santos é um cara que não fez diferença alguma para o Palmeiras nos últimos meses. Tanto é que saiu o Mike, eles trouxeram dois caras melhores. Para você ver como é o planejamento de um time e a falta de planejamento do outro. Por isso que a ponta da tabela para um é totalmente diferente do outro. Porque o Santos, com Marcelo Teixeira, Marcelinho Teixeira,
Alexandre Matos, dentre outros no comando, é isso aí, uma vergonha. Vocês são a vergonha do Santos Futebol Clube. Vocês são a vergonha. Vocês envergonham essa instituição. E por que eu incluo o Alexandre Matos? Porque quando ele vai dar entrevista, ao invés de falar a verdade, ao invés de falar, pô, a gente precisa melhorar, a gente precisa tirar o Santos dessa situação, ele vai para elogiar Marcelo Teixeira e Marcelinho. Ele não vai lá para falar a verdade, ele vai lá para inflar o ego desses caras que planejam o rebaixamento do Santos. O Santos hoje está a 3 passos da Série B. Está pertinho da Série B. Vai pegar o Flamengo e o Mirassol em casa, ainda tem o Palmeiras, de novo. Você acha que vai ganhar quantos pontos nessas partidas? A chance de não fazer nenhum ponto é gigante. Com o futebol que nós vemos hoje, com os jogadores patéticos que nós vemos em campo, jogo após jogo. Fala sobre essa partida. O Vojvoda escalou bem a equipe, mas mexeu muito mal durante o jogo. O time que entrou em campo, apesar de eu não ter gostado da entrada de Mike e de Vitor Hugo como titulares, o time hoje não foi mal. O Alexis Duarte, que o Santos pagou 4 milhões de dólares, apesar de erros técnicos, porque ele não é bom de bola, fez uma partida melhor do que o Adonis Frias, porque o parâmetro do Santos é esse. São jogadores horríveis. O Zé Ivaldo fez uma partida muito melhor do que os dois, apesar dele ter errado no primeiro gol do Palmeiras, porque ele saiu para dividir, só que também não tinha nenhuma cobertura. O time ficou exposto e saiu o gol do Palmeiras. O William Arão, que eu não sei por que estava no banco, foi muito bem hoje. Cansou no segundo tempo, começou a errar passes fáceis e aí deu o segundo gol para o Palmeiras. Mas, enquanto esteve inteiro, fez um bom jogo. Esse jogo não foi o pior do Santos no campeonato, longe disso. Mas esse jogo mostra a diferença técnica, a diferença de direção, de planejamento dos dois clubes. Esse jogo mostra o que é hoje o Santos Futebol Clube com esses 3 sem-vergonhas que comandam o Santos. Infelizmente, a instituição Santos Futebol Clube é uma instituição rebaixada por conta desses 3 caras que estão no comando do clube. Vocês são a vergonha do Santos. Vocês envergonham o Santos Futebol Clube e toda a sua torcida. Se a torcida organizada não sente vergonha de vocês, porque muitos comem na mão desses caras, nós, torcedores verdadeiros do Santos, porque muitos recebem para torcer para o Santos, nós não. Se tiver que gastar, a gente gasta para assistir jogo do Santos. Viaja, faz o que for possível para assistir jogo. Os verdadeiros torcedores do Santos estão aqui hoje lamentando ter 3 pessoas incapazes no comando do clube. O Santos está com 33 pontos, a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. O Vitória joga em casa contra o Botafogo. A chance do Vitória, pelo menos, empatar essa partida é grande. O Santos joga contra o Flamengo, o 2º colocado do campeonato. A chance do Santos tomar uma goleada é maior ainda. E a chance do Santos ser rebaixado, hoje, é gigantesca. Porque quando teve a oportunidade de vencer o Fortaleza e o Vitória na Vila, esses caras não fizeram. A diretoria que teve a ideia de pagar bicho para esses caras, eles tiveram a ideia de pagar bicho para os caras, sendo que era obrigação desses caras vencerem essas 2 partidas, tá aí. Não conseguem vencer o Vitória e o Fortaleza, você acha que vai vencer o Flamengo? Vai vencer o Palmeiras de novo? Você acha que vai vencer o Mirassol? É difícil, é muito difícil. Quero que você deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você acha desses 3. A partida de hoje, na verdade, pouco importa, porque a realidade do Santos é essa. Infelizmente, o Santos hoje tem um futebol de rebaixado, a diretoria de rebaixado, o Santos hoje, a instituição Santos Futebol Clube, por conta desses 3, é uma instituição rebaixada. Um abraço e até o próximo vídeo.